Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus deixou sua mensagem. Irmão, Jesus não deixou uma mensagem. Jesus deixou a mensagem. Não é mais uma ideia, porque muitas já existiam antes dele vir, muitas foram criadas depois dele. O problema é isso. Sabe o que me deixa mais revoltado? Essa ira santa que me consome. E durante anos, quando eu liderei jovens, era o que fazia parte do meu ímpeto. É que eu via nas universidades federais do Brasil tantas ideologias doutrinando jovens, e às vezes dentro da igreja o próprio evangelho e a mensagem não estava fazendo a gente queimar, da mesma forma que ideologias criadas por homens faziam pessoas queimarem. Aí você vê pessoas morrendo no Greenpeace por conta de uma ideia. Isso é maravilhoso. Agora nós carregamos a única mensagem capaz de mudar a história de uma geração, capaz de conectar os céus com a terra, capaz de tornar escravos filhos. Irmão, não é uma ideia, não é uma mensagem, é a mensagem. Você está comigo? Romanos 8 diz: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Mateus está dizendo, ele ensinou, ele está dizendo: olha, eu dei para vocês a autoridade, agora vá e pregue e faça discípulos e batiza-os, ensinando tudo que eu os ordenei. Ele está dizendo: eu dei para vocês uma mensagem, não alterem, não façam nada diferente do que vocês me ouviram falar. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus, não se distrai, não deixe o cansaço, a distração roubar de você. Tem algo eterno sendo liberado sobre nós nessa manhã. Ele está dizendo: essa é a mensagem, falem dela, preguem ela, morram por ela. Se você está disposto a morrer por ela, viva por ela. Terceiro pilar, que é estabelecido pela essência da igreja: ele prometeu a sua companhia. E essa tem que ser a nossa segurança nos dias maus. Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu vou voltar no Mateus 28:18 para que tudo se conecte agora. Então Jesus aproximou-se deles e disse: imagina Jesus se aproximando da gente nessa manhã e dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Quando Jesus fala isso, por mais que não haja uma conexão aqui verbal, existe uma conexão. Ele está dizendo: eu recebi, então vão e façam. Em outras palavras, ele está dizendo: toda a autoridade que eu recebi nos céus e na terra, eu entrego a vocês. Então, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Terceiro pilar da essência da igreja é que Jesus prometeu a sua companhia com a gente até o final da história. Na antiga aliança houve um período em que os céus se calaram. Você sabia disso? Houve um período em que houve silêncio, a voz profética se calou. Antes do Filho de Deus vir, houve silêncio dos céus com a terra. João Batista foi o último profeta, aquele que quebrou o silêncio dos céus, aquele que interrompeu um período de silêncio de Deus. Então a voz que clama no deserto se levanta para apontar o caminho, e daquele dia em diante até o final dos tempos nós temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Existe um Deus que está com você todos os dias da sua vida. Salmos 3 diz: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Salmos 91:9 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua casa. Salmos 18:28 diz: pois tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, igreja. Alguém pode, pelo amor de Deus, dizer: ainda bem que eu vim, Jesus. Glória a Deus. Preach, pastor, come on.
Salmos 27, 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Cara, eu amo essa passagem. Existem passagens que a gente tem que carregar no nosso íntimo e usar em todos os momentos de luta. A palavra está apontando para ele e depois está questionando a sua própria insegurança. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Você está comigo? Então guarda isso. Essa é a essência da igreja. A essência da igreja é amar o perdido, irmão. A igreja não foi chamada para apontar o pecado de ninguém. A igreja foi chamada para apontar o caminho. E a santidade de Deus constrange o pecador do pecado. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. A santidade de Deus expõe a nossa falta de santidade e gera em nós desejo por mais de Deus. É assim que funciona, irmão. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. O chamado da igreja é alcançar o perdido. Com 17 anos alguém falou de Jesus para mim pela primeira vez. Eu nunca tinha dizimado numa igreja evangélica, ofertado numa igreja evangélica, servido numa igreja evangélica, entrado numa igreja evangélica. Até aquele dia. Mas 17 anos depois, alguém que tocou Jesus me tocou. Essa é a essência da igreja. Já falei sobre isso, mas pode ser novo para alguém. Eu estou vendo vários rostinhos novos. A mulher do fluxo de sangue, ela fala: se eu apenas tocar em Jesus. É isso que ela fala? Ela fala: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher entendeu um princípio que muita gente ainda não tinha entendido até aquele momento. E é por isso que ela acessou de Jesus algo que ninguém acessou até aquele momento. Ela entendeu o seguinte: se eu tocar naquilo que toca Jesus, é suficiente, eu vou ser sarada. Irmão, essa é a essência da igreja. Pessoas vão tocar Jesus quando tocarem você. A gente toca Jesus na adoração, a gente toca Jesus na palavra, a gente toca Jesus na oração, a gente toca Jesus na comunidade. E aí quando alguém toca na gente, essa pessoa tocou Jesus através de nós. A gente se tornou agora um canal da glória de Deus, um lugar de encontro com Deus. Essa é a essência da igreja, amar o perdido. Jesus não morreu por uma religião, irmão, Jesus morreu por você. Jesus não morreu por um pastor, Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelo pastor André Fernandes, Jesus morreu pelo menino André. Porque todos nós, na presença dele, somos meninos. Ele olha pra gente, nós somos como meninos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!